Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. No vídeo de hoje, continuaremos a estudar temáticas dentro da perspectiva de educação, dentro da perspectiva dos conhecimentos pedagógicos. E mais especificamente, os processos de ensino e também de aprendizagem dentro da educação. Vamos acompanhar no nosso material essa discussão, faça as anotações que eu indicar para você como anotações importantes e que nós tenhamos uma ótima e excelente aula. Vem comigo. Processo de ensino e aprendizagem. O que é processo? O que é um processo de ensino e aprendizagem? Então vamos lá. O processo de ensino-aprendizagem é um nome para um complexo sistema de interações comportamentais entre professores e alunos. Então, processo de ensino-aprendizagem se refere a um sistema de interação processual que se dá entre professores e aluno, ou seja, aqueles que trabalham com o ensino e aqueles que recebem o aprendizado, o ensino transformando em aprendizado. Mais do que ensino e aprendizagem, como se fossem processos independentes da ação humana, há os processos comportamentais que recebem o nome de ensinar e aprender. Então, ensino e aprendizagem é esse processo onde professores e alunos se engajam na tarefa de ensinar e na tarefa de aprender. Mas a gente não pode pensar que ensino e aprendizagem são independentes da ação humana, são dependentes. Processo de ensino-aprendizagem é um processo que depende daqueles que estão envolvidos. Depende do professor no ensino para fazer o quê? Ensinar. Depende do aluno no aprendizado para aprender. Então, o processo de ensino-aprendizagem é um processo humano que envolve ações humanas para que, de fato, ele se concretize. Processos constituídos por comportamentos complexos e difíceis de perceber. Por que são comportamentos complexos e difíceis de perceber? Porque o processo de ensino-aprender exige a necessidade de individualização do estudante, individualização da forma e da necessidade de aprender. Quando eu não ensino a mesma coisa da mesma forma para todo mundo. Eu ensino o mesmo conteúdo de formas diferentes para diferentes alunos que vão receber e aprender também de formas diferentes. Então, é um processo complexo e precisa do professor uma atitude de muita sensibilidade para perceber aquilo que é o aluno. Principalmente por serem constituídos por múltiplos componentes em interação. Os próprios comportamentos são passíveis de percepção e de definição científica a partir da identificação de seus componentes e das interações que estabelecem entre si, os quais constituem os fenômenos que recebem os nomes de ensinar e aprender. A interdependência dos dois conceitos é fundamental para entender o que acontece sob esses nomes. Sua percepção e entendimento constitui algo crucial para o desenvolvimento de qualquer trabalho de aprendizagem, de educação ou de ensino. Então, o processo de ensino-aprender, ele é um processo complexo e há uma necessidade de percepção do que cada agente, do que cada ator faz nesse processo para a gente compreender melhor os componentes do ensinar, os componentes do aprender. Mas não podemos esquecer que é um processo de interação contínua, um processo de interação viva e que constituem os fenômenos que recebem esses nomes. Que fenômenos são? O fenômeno de ensinar, o fenômeno de aprender, com e transfigurado como ensino e aprendizagem. Esses conceitos, eles vivem em uma relação chamada relação de interdependência. Por quê? A gente precisa saber que os dois devem trabalhar juntos. O ensino só será, de fato, concretizado quando houver aprendizado. E o aprendizado só será consolidado quando houver um bom ensino. Então, entender essas dinâmicas como algo humano, algo importante, complexo, mas também dinâmicas e fenômenos interdependentes é fundamental para compreendermos o que é processo de ensino-aprendizagem. Um complexo sistema de interação entre professores e aluno que envolve os fenômenos de ensinar e aprender numa relação de interdependência. Essa definição fui eu que fiz agora, hein? Volta aí e copiei ela porque é importante. Vamos lá falar sobre algumas posições e visões desse processo de alguns teóricos. Vamos cá. Nas palavras de Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem. Para ele e vários outros educadores contemporâneos, educar alguém é um processo dialógico, intercâmbio constante.
Nessa relação de ensino-aprendizagem, educador e educando trocam papéis o tempo inteiro. O educando aprende ao passo que ensina, e o educador ensina e aprende com o outro. Paulo Freire é um educador progressista que traz importantes contribuições para a nossa compreensão do processo de ensino, levando-nos a repensar os conceitos que já obtivemos, já construímos sobre o ensinar e o aprender. Não podemos falar sobre ensino-aprendizagem sem lembrar de Paulo Freire, principalmente em sua obra Pedagogia da Autonomia, esse livrinho aqui, que traz uma grande lição para nós professores em termos de saberes necessários para a prática docente. Paulo Freire fala o seguinte: eu ensino, mas não há ensino, de fato, sem aprendizagem. Também não há aprendizagem sem ensino. Por quê? Quando eu ensino, eu tenho a oportunidade de aprender, porque o aluno com o qual eu estou interagindo e a qual eu estou ensinando, ele tem o que me ensinar, porque o aluno chega na escola com a bagagem de vivência e de saberes e que me fazem aprender com aquilo que ele viveu, e se não for por isso, com a relação. Paulo Freire estabelece uma relação importante no ensino-aprendizagem, que é a relação de dialogismo, a relação pautada no diálogo. Então, se a relação é pautada no diálogo, eu preciso necessariamente conhecer o aluno e permitir que o aluno me conheça. E nesse processo, eu aprendo. O professor ensina e se dá a oportunidade de aprender. Da mesma forma que o aluno, aprendendo, consegue fornecer subsídios para ensinar o professor também. Então é por isso que professor e aluno colocam-se numa posição que Paulo Freire chama de horizontalização da relação, onde não há um sobre o outro na relação vertical. Todos se alinham na mesma perspectiva horizontal. Então Paulo Freire fala que há essa troca de papéis, professor ensina e aprende, e aluno aprende, mas também tem a oportunidade de ensinar. E ambos aprendem juntos. E tem então uma frase famosa de Paulo Freire que fala: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Essa frase ela é bem famosa. Então, assim, ele traz essa visão de que nós podemos aprender enquanto ensinamos e ter a oportunidade de ensinar até no momento em que aprendemos, ok? Continuando assim. Em uma escola, todos são educadores e educandos, ou seja, se a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, e quem aprende e ensina, em uma escola, todos são educadores e todos são educandos, porque todos ensinam e todos aprendem. As relações de ensino-aprendizagem se estabelecem de múltiplas maneiras. As crianças e adolescentes têm muito a aprender entre si, com colegas de outras faixas etárias, com as merendeiras e a equipe de limpeza. Da mesma forma, a educação ganha quando os professores trocam experiências entre si e assumem uma postura menos hierárquica diante de seus alunos, ou quando os gestores dialogam e interagem com outras escolas. Então, todos no ambiente escolar permitem que os estudantes aprendam com os diferentes funcionários e também aprendam entre si. E quando a escola demonstra essa possibilidade de diálogo entre si e também com outras escolas, ela abre esse leque para o aprendizado, desvelando a sua consciência de que a gente se educa entre si. Ainda para Freire, no processo pedagógico, esses papéis devem ser assumidos conscientemente. Todos que fazem parte da comunidade escolar não são apenas sujeitos do ensinar e do aprender, e sim seres humanos com histórias e trajetórias únicas em um território específico. Assim, faz-se indispensável reconhecer o outro em toda a sua complexidade, em suas esferas biológicas, sociais, culturais, afetivas, linguísticas, entre outras. Freire reitera a importância de conhecermos a pessoa por inteiro. E como nós podemos conhecer alguém? Com o diálogo. Como nós fazemos amizades e conhecemos o outro? Através do diálogo. E é por isso que Paulo Freire deixa claro que o diálogo ele é peça fundamental para o processo de ensino. Então, nessa situação, todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar, envolvidos com a escola, eles não são só sujeitos do ensinar e só de aprender, não. São seres humanos com histórias e trajetórias únicas. Cada um na sua individualidade possui uma extensa bagagem de história e de saberes que são fundamentais para a continuação do seu aprendizado, mas também para o enriquecimento do aprendizado do outro.
Nessa perspectiva, a relação de ensino-aprendizagem promove o diálogo entre o conteúdo curricular e os conteúdos únicos, compostos por vivências, histórias e individualidade de cada um que circula pelos territórios educativos, sejam estes dentro ou fora da escola. Então aqui entra aquilo que a gente chama de contextualização, de vinculação com a vida social e real. Por quê? Um processo de ensino-aprendizado que valoriza os saberes, a história do educando e reconhece que todos estão ali para contribuir, ele tem mais chance de alinhar o conteúdo curricular com o conteúdo real da vida do estudante. E tem mais chance de fazer sentido para o aluno e promover aprendizado. Porque o aprendizado acontece quando tudo aquilo que o aluno aprende faz sentido. Então, quando faz sentido, é quando há uma ligação do conteúdo curricular com o conteúdo da vida. Então, eu preciso aproximar esses dois para que o aprendizado, de fato, seja significativo. Ou seja, tenha significado para o estudante. Continuando. A aprendizagem não é resultado único e exclusivamente da necessidade ou de interesses internos ao indivíduo. É, antes de tudo, um processo no qual ele vai desenvolvendo e modificando a sua personalidade nas esferas física e mental, por influências externas à experiência humana, produzida ao longo da história. A aprendizagem não é algo que simplesmente vem da necessidade de aprender que o indivíduo tem. A aprendizagem é algo que acontece naturalmente na nossa vida a partir do momento em que a gente tem influência externa, humana, que a gente interage. E não necessariamente precisamos querer aprender. Às vezes aprendemos com a própria relação sem ao menos percebermos que estamos aprendendo. Nesse caso, ao professor é incumbido o papel de sistematizar os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos a partir de seu contexto social, proporcionando atividades dirigidas e orientadas, a fim de garantir um novo significado da sua existência, seja grupal e individual. Pelo exposto, tornou-se salutar a construção desse texto, uma vez que consideramos ser relevante a didática, enquanto instrumento para o processo de ensino e aprendizagem. Isso porque a prática pedagógica efetivamente produz frutos quando o ensino é encarado como uma ação sistemática, que tem um foco traçado, métodos escolhidos e recursos adequados a serem utilizados. Quando nós falamos desse processo de ensino-aprendizagem, a gente vai reiterar aqui agora, nas palavras de Paulo Freire, a incumbência que o professor possui de fazer um diálogo e de dirigir e orientar uma atividade que tenha significado na existência individual e global do indivíduo. Então, significação é algo que ele recebe, fazer uma conexão intelectual com aquilo que ele já sabe, com aquilo que ele já viveu. Então, nesse sentido, o professor tem um papel importante para dirigir e orientar atividades que garantam uma significação. Por isso, nós precisamos ter uma prática que seja uma prática didática. E é isso que evidencia a importância da didática. A didática é um instrumento necessário para o processo de aprendizagem, porque a didática é esse processo que permite a prática se tornar significativa. A prática pedagógica produz bons frutos quando o ensino é bem estruturado e bem sistematizado, quando o foco do processo de ensino é estabelecido e os métodos e recursos adequados são utilizados. Então, por isso, a importância da didática no processo educativo. Tão desafiador quanto gerar avanços na aprendizagem escolar, o desenvolvimento de novas práticas de ensino movimenta educadores para um novo formato de educação, que aborda a preparação completa do aluno para a vivência em sociedade. Então, agora vamos falar de um novo formato de educação. Que educação é essa que prepara o indivíduo para a sociedade, se a educação que até agora pensamos e trabalhamos, concebemos, não é suficiente? Considera-se que a educação integral é a chave para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes dentro e fora da escola. A perspectiva dessa visão de educação perpassa todos os espaços da vida de cada pessoa: escola, família, trabalho, relacionamentos e comunidade. Educação integral aqui é um conceito importante trazido com força na BNCC publicada em dezembro de 2017. Educação integral não é aquela educação de uma escola que fica o dia inteiro com os alunos. Isso é educação em tempo integral. Embora também possa ser educação na perspectiva integral. Mas educação integral é uma educação com um foco, com a perspectiva de integralidade. Essa integralidade refere-se a uma formação total do aluno. Ou seja, o foco não é formar o aluno, mas formar o homem.
em todas as suas multidimensionalidades. Educação integral é a chave para o desenvolvimento pleno, preconizado na LDB, na Constituição Federal e todos os documentos educacionais que falam que a educação tem por objetivo o pleno desenvolvimento. Então, desenvolvimento pleno é desenvolvimento total. Mas agora temos entendido que a educação precisa estar vinculada com a formação integral do sujeito. Porque tudo que é ensinado na escola perpassa pela escola, família, pelo trabalho, pela comunidade, pelo relacionamento. Então, por isso, a escola precisa fazer sentido, e ela só vai conseguir fazer sentido quando a educação desenvolvida nela tiver uma perspectiva integralizadora, uma perspectiva para a integralidade, ou seja, para a totalidade. Então, qual que é o foco de um processo de ensino-aprendizagem atual que ensine de fato? Um processo de ensino-aprendizado focado na educação integral, que é uma educação para a totalidade, para a multidimensionalidade do indivíduo, ok? Com esse modelo, eu pintei de azul aqui porque estava salvo. Com esse modelo, a escola tem o potencial necessário para ser o ponto de integração. Afinal, é nesse ambiente que se articulam os diversos atores e instituições para enriquecer o processo de desenvolvimento das crianças e jovens. A escola é um ambiente em que se condensa e culmina tudo isso que está sendo feito nessa perspectiva de integralização, porque é na escola que vai ser articulado tudo que é necessário para enriquecer o aprendizado de jovens e das crianças, ok? Continuando. Eu empolgo quando falo de assunto que eu gosto e começo a falar sem parar. No entanto, para conseguir responder os desafios da contemporaneidade, é necessário olhar para como estão organizados atualmente os sistemas e práticas de ensino, desde as políticas públicas até a rotina escolar e a forma como a escola materializa o currículo e propõe que professores e alunos construam o processo de ensino-aprendizagem. Ainda que o Brasil já tenha conquistas consideráveis nesse âmbito, como a garantia do acesso ao ensino fundamental a quase toda a população, os sistemas de ensino, as escolas precisam assegurar o real aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. Investir com ousadia em inovações curriculares e em novas práticas de ensino para ampliar as fronteiras de qualidade, de modo a atender aos novos desafios que a sociedade do conhecimento traz. Então, é necessário também repensar de uma forma bem mais ampla, porque nós precisamos entender que atualmente, as políticas públicas precisam caminhar nessa perspectiva. E a rotina escolar, ou seja, no chão da escola, quando tudo chega lá, tem que dialogar e tem que fazer isso aqui acontecer. Então, o que é a política pública? É uma ação da administração voltada para a população. Então, por exemplo, quando se fala nas leis federais, nos programas federais, nós estamos falando de políticas públicas. E essas políticas, elas precisam também voltar para a educação integral. Os livros didáticos, os programas de fomento de conhecimento, de tecnologia, de inovação, de ideias diferenciadas. Tudo tem que estar focado na perspectiva de educação integral. E também a rotina da escola precisa mais ainda concretizar essa perspectiva de educação integralizadora. Então, tanto políticas públicas quanto a prática da escola devem dialogar com a perspectiva e devem, assim, transmitir essa perspectiva no que acontece. O Brasil, de fato, já tem alguns avanços. Hoje, a educação, o acesso ao ensino da educação básica, ensino fundamental, já é comum e quase realidade no nosso país. Mas a gente precisa, de fato, assegurar um real aprendizado. Não é importante que ele só chegue em escola, mas que a escola promova um aprendizado integral para essas crianças. Investir com ousadia em inovações curriculares e novas práticas do ensino para ampliar as fronteiras da qualidade de modo a atender os novos desafios. Ou seja, hoje temos novos desafios de formar. E é por isso que precisamos investir em inovações curriculares, um novo currículo. E é isso que as escolas farão ou estão fazendo atualmente com a publicação da BNCC, modificando, atualizando os seus currículos escolares, ok? Vamos lá, continuando. A educação integral tem sido apontada como um caminho promissor para lidar com esses dois desafios.
Com ela, a busca atual é por materializar o que a Base Nacional Comum Curricular propõe, agregando aos currículos escolares o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. E isso deve ser feito tanto no âmbito de políticas públicas quanto em práticas escolares. Então, entendam que a educação integralizadora e o processo de ensino-aprendizagem, de fato, eficaz só vai acontecer quando políticas públicas se alinharem a essa perspectiva e quando a prática escolar, traduzindo os anseios das políticas, colocarem em prática e evidenciarem a educação para a integralidade. Gente, não tem como falar sobre BNCC sem falar de educação integral ou falar de educação para a integralidade sem falar de BNCC. Atenção, o termo educação integral não está associado necessariamente a tempo integral na escola. O termo é utilizado nesse contexto para aplicação da prática de ensino que ultrapassa o aprendizado cognitivo, ou seja, para a integralidade. Então, assim, se você tiver condições, eu não sei como que é seu tempo, como que está seu edital e seu concurso, assista algumas aulas de BNCC. As minhas aulas do YouTube sobre BNCC, eu acho que nas 3 primeiras aulas vão te dar uma noção bem legal sobre essa questão de educação para a integralidade, ok? Então, continuando aqui. No histórico brasileiro, diversos projetos e políticas trataram a educação integral apenas pelo viés da ampliação do tempo. Muitas vezes, essas iniciativas de jornada ampliada, em que os estudantes passam o dia inteiro na escola, têm um objetivo que vão da assistência social, ou seja, manter longe das ruas, à oferta de atividades lúdicas ou culturais que são articuladas que não se articulam com os currículos. Então, no histórico do nosso país, muitas iniciativas eram simplesmente para ampliação ou talvez para tirar a criança da escola, da rua, ou poder ajudar ficando com ela mais tempo, sem esse caráter de formação. As atividades que eram desenvolvidas no contraturno e para ampliação nada tinham a ver com a proposta curricular e com uma formação que ultrapassa o cognitivo. As práticas de ensino relacionadas à educação integral defendem a dimensão qualitativa da educação, que passa a ter como propósito o desenvolvimento integral dos estudantes. Essa perspectiva trata de ampliar as oportunidades e situações de formação significativas e emancipadoras. Então, vamos pegar aqui um ponto muito, muito importante. Para mim, uma das frases mais importantes da nossa aula. As práticas relacionadas à educação integral defendem a dimensão qualitativa da educação, ou seja, a qualidade da educação, não só a quantidade de educação, de horas, aulas ou de tempo na escola. E isso passa a ter um propósito de desenvolvimento integral do estudante, todas as suas dimensões. Essa perspectiva que falamos, ela não trata de ampliar o tempo, mas trata de ampliar as oportunidades de formação significativa, ou seja, que contenham significado, mas acima de tudo que sejam emancipadoras. Emancipadora é que caminha para a liberdade, para a autonomia, então que promovam a autonomia, ok? Vamos lá. Dessa forma, conteúdos, conceitos e processos seguem sendo importantes papéis da escola, mas podem ser ressignificados, pois na educação integral o foco se amplia para o uso desses aprendizados nas práticas sociais e na resolução de problemas, de modo a construir e desenvolver com os estudantes as competências que os permitam conviver, ser, produzir e seguir aprendendo ao longo da vida. Os conteúdos que são desenvolvidos, os conceitos, os processos, são papéis da escola, mas eles são necessariamente passíveis de ressignificação. E é isso que um processo de ensino-aprendizagem, na nova perspectiva de educação integral, propõe. Um processo que amplia o simples aprendizado para um aprendizado que abarque a prática social e que lhe permita aplicar aquilo que ele aprendeu na resolução de problemas da sua vida. Aí sim o aluno vai desenvolver grandes competências, vai conviver, ser, produzir e aprender ao longo da vida por conta da formação que ele possui. O desafio é o de concretizar essa visão de educação nas redes de ensino, escolas e salas de aula, algo que requer um currículo integrado aos interesses e projetos de vida dos estudantes. É por meio da integração curricular que educadores e alunos darão sentido ao aprendizado.
Como que o aprendizado vai fazer sentido? Quando o currículo for integrado com a vida, integrado com a necessidade e com a prática. Para isso, é preciso investir, por um lado, em metodologias e práticas de ensino e aprendizagem condizentes com essa visão de educação. E, por outro, em inovações também na formação de professores e nas práticas de gestão adotadas pelas equipes e redes de ensino. Ou seja, promover intencionalmente a educação integral envolve tanto o âmbito das práticas em sala de aula, quanto das políticas públicas, que devem estar coerentes com o mesmo propósito de desenvolvimento pleno dos educandos. Aquilo que eu disse lá em cima. Construir, de fato, uma prática que forme para a integralidade, construir um processo de ensino-aprendizado onde a vinculação do conteúdo com a prática precisa não só da escola, mas também das políticas que subsidiam a realização da educação. É importante embasar essas transformações contando com os conhecimentos que já vêm sendo produzidos, tanto pelos próprios professores da escola, quanto por pesquisadores de diversas áreas da ciência. Estudos variados buscam entender como se dá a aprendizagem, quais as práticas mais eficientes e os impactos que esse modelo de educação exerce sobre o desenvolvimento humano ao longo da vida, entre outros temas. O apoio dessa ampla produção articulada do desenvolvimento de ações efetivas é o que torna possível impulsionar o esforço conjunto pela educação de qualidade. Muito tem se pesquisado sobre ensino-aprendizagem. Quando estudamos várias teorias, Piaget, Vygotsky, as inteligências múltiplas e outras teorias, nós vemos assim que temos oportunidade de aprimorar o processo de ensino para promover um melhor aprendizado. E o processo de ensino-aprendizado vai ganhar força quando ele for bem assim estruturado, preparado, vinculado com a prática didática. Mas de uma forma geral, eu quero que ao fim dessa aula você entenda a importância de um processo de ensino não separar ensino de aprender. Os dois são dinâmicas indissociáveis e que ensino e educação e aprendizado devem caminhar na perspectiva de integralidade, fazendo significação daquilo que o aluno aprende, naquilo que ele resolve nos seus problemas, naquilo que ele vive, ok? Eu espero que nossa aula contribua com sua formação, faça o simulado depois e que você possa aí caminhar muito bem até o dia da sua prova. Um grande abraço e até mais!